Estamos ao vivo com Tudo é Copy. Esse aqui é o nosso podcast para falar sobre a vida do copyright, sobre copyright, sem falar sobre copy. Né? Falo que faz tudo é copy, então estamos falando disso. E aí, Roberto, você está bem? É isso aí, galera. Muito bem-vindos a todos que estão assistindo nesse momento ao vivo, que vão assistir futuramente esse grande episódio com um convidado de honra que temos. Esse é o Tudo é Copy, o primeiro e único podcast de alto nível que não fala de gatilhos mentais sobre copyright. E hoje nós temos aqui, com grande apreço, grande honra mesmo, Victor Maia. Victor Maia é mentor de negócios digitais, copywriter, empresário, e tem uma história espetacular para nos contar aí no ambiente digital, certo? Victor, por favor, apresente-se. Show de bola, Roberto. Show de bola, Jay. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Estou vendo aí os outros episódios e curtindo bastante, então vamos lá ter uma boa conversa aí, falar de muita coisa que não seja só gatilho, né? Boa, Tirando o calorão que está fazendo no Brasil. Nossa, todo. Aqui por aí para estar quente. Eu vim do futuro para dizer que você amostra grade. Eu vim do futuro para dizer que... Parado, cara, inacreditável. Eu vim do futuro para dizer que o Brasil vai virar Manaus, tá? Que nunca foi, por favor. Não vá. Não sei se vocês gostam muito de calor. Mas, Vitor, se apresenta pra gente, fala um pouco sobre você, e pra gente te conhecer, e depois a gente vai tocar o podcast aí. Só uma coisinha antes. Quem é Victor Maia? Quantos anos? Casado ou solteiro? Quantos tempo no digital? Faz aquela ficha de banco. Boa. Boa, então vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Victor Maia, eu estou no digital desde 2018, comecei com e-commerce, e de lá para cá, muitas mudanças, muitos desafios, muitas coisas, eventualmente caí de paraquedas no copy, comecei uma carreira aí. Hoje eu estou em Floripa, vim lá do Ceará, lá do interiorzinho do Ceará, aqui para Florianópolis. Estou casado, estou prestes a ter meu primeiro bebê agora. Opa! Então, parabéns. Fumaremos um charuto aí, hein? Pô, que isso. Boa, com certeza. Dormir. Não é, cara, todo mundo fala isso, mas é meio sem sentido, né? Porque não é bem um banco de horas, né? Que você vai acumulando. Não, você não vai dormir nunca mais. Pois é. O negócio, se fosse o banco de horas, tinha gente aí que tava com bastante hora extra aí nesse negócio. Meu moleque tem 20 anos, bro. É um homem já, tá na vida. Cara, você fica grilado. É um negócio impressionante. Mas felicidade. Como é que... exatamente. Como é que você saiu do... Como é que você entrou no digital, né? Fala pra gente. E como é que você saiu desse lance de e-commerce para chegar na cópia? Boa. Cara, vamos lá, então, desde o princípio, né? Eu comecei, como eu falei, em 2018, ali no finalzinho, né? Setembro, outubro. E, querendo ou não, tive um sucesso relativamente rápido no e-commerce, né? Eu nunca tinha tido um negócio digital, nunca tinha nem ouvido falar em nada da internet. Eu, basicamente, operava uma máquina de Xerox lá no interior do Ceará. Também nunca tinha trabalhado de CLT. E em 2019, cara, mais ou menos aí um ano e 3 meses, dentro desse negócio, eu já tinha feito 7 dígitos, vendendo luminária, espelho e uma infinidade de outros produtos físicos também. Só que em 2020, aconteceu um ponto de virada muito grande, cara. Eu quebrei esse negócio com a combinação de 3 coisas terríveis. Primeiro, eu perdi um filho, né, o nosso primeiro bebê, a gente acabou perdendo, infelizmente, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida até hoje. Logo em seguida, depois disso, eu tomei um calote gigantesco de um fornecedor chinês, que me rendeu uma dívida milionária, então, cara, tem muita história para contar sobre isso. E depois disso, cara, ainda ali no comecinho da pandemia, não tem como ignorar, né? Principalmente para quem trabalhava com produto físico, todo mundo parado, todo mundo naquela maluquice. Então, a junção dessas 3 coisas fez eu praticamente quebrar esse negócio. Então, depois daquele período normal ali para organizar a cabeça, cuidar da minha esposa, etc., o que eu comecei a fazer, já que eu não tinha muito o que explorar, né? Já que, enfim, estava no interior do Ceará, negócio quebrado, dívida gigantesca para pagar, eu comecei a prestar consultoria. Tanto de tráfego, porque eu tinha aprendido tráfego no e-commerce, de copy e de várias outras coisas também. Até que, eventualmente, eu fui percebendo, caramba, copy é um negócio muito mais fácil de entregar, que eu estou gostando de fazer, que eu estou me especializando e, eventualmente, me apaixonando. Então, foi aí que começou a minha jornada no copy, né? Comecei a escolher muito mais o lado de infoprodutos do que outras coisas. E, cara, assim, quando você vende e-commerce,
e você vê o universo dos lançamentos, não tem como você desver. Porque uma coisa é você estar vendendo produto, sei lá, com a margem de 10%, 20%, e tendo o maior BO com fornecedor chinês, o maior dor de cabeça com frete, coisa que chega quebrada, Correios no Brasil. Administrando estoque. Nossa, é uma dor de cabeça gigante. Quando você vê no digital, a margem de 50% para cima, ROAS 10, 15, 20, meu Deus, eu quero fazer isso aqui para o resto da minha vida. Foi aí que eu comecei muito mais atraente. Com certeza. Foi aí que eu comecei no copy. Primeiro, cara, eu tentei fazer um produto meu, com fracasso total. Eu tentei fazer um produto de leitura dinâmica, como aprender, enfim, guardar o aprendizado. Foi terrível, cara, porque eu passei meses gravando a parada e não vendeu praticamente nada. Não pagou nem o tráfego. Só que aí, como eu já estava tão dentro do digital e vendo essa oportunidade, principalmente com lançamentos, perpétuos, etc., eu decidi arriscar tudo e começar a focar todas as consultorias e serviços que eu fazia no copy especificamente. Foi daí que a gente começou a jornada como copywriter de fato. Essa primeira experiência ela é bem comum, né? Você faz um projeto, monta, participa, entrega uma energia e dá em nada, né? Mas e aí até é um ponto de virada para muita gente. Muita gente para aí e desiste e fala, beleza, aquele graal que eu via para ficar rico, margem alta, esquece que dá um trabalho danado e não dá resultado. E muitos simplesmente continuam caminhando, fazem novamente, tentam novamente, até chegar num ponto mais estável. Você teve um estalo assim? Você teve um momento que você falou, não, é exatamente isso ou não? Foi gradual? Porque, tipo, eu não sei com vocês, mas comigo foi basicamente um estalo. Eu fui quase, não fui igual você, né? Mas eu fali também no físico, em 2020. Eu falei um estacionamento e lanchonete, porque eu tinha reformado e era na frente da faculdade, BH. Eu achei que eu ia ficar rico no estacionamento. Aí não teve aulas na faculdade, então eu não tive clientes. E aí eu quebrei. E aí depois eu tive estalo. Eu falei, pô, cara, eu preciso encontrar uma coisa que eu fui direto para isso. Ou não, você foi gradual. Não, então tá aqui, eu vou manter aqui, vou devagarzinho. Como é que foi isso? Cara, eu acho que o primeiro estalo foi ver o tamanho da escala que eu tinha com infoprodutos. Porque vindo do e-commerce e prestando serviços, você fica meio que limitado assim, sem entender exatamente o quanto de escala que você pode ter. Agora, quando você passa a imaginar que, cara, eu vou colocar 10 mil reais aqui, vai voltar 20 ou 30 com quase certeza, e eu vendo as vendas caindo ali para os meus clientes, que nem eu, às vezes, acreditava direito no que a gente estava fazendo, eu ficava, caramba, isso aqui é absurdo. Principalmente no primeiro lançamento meteórico que eu fiz, cara. O primeiro lançamento meteórico que eu fiz, a gente pode até falar depois sobre isso, a gente investiu 3 mil, mais ou menos, ali um pouco menos que 3 mil, e fez mais de 150 mil. Então, tipo assim, eu fiquei, caramba, cara, isso aqui é um negócio que muda uma empresa de patamar. Tipo, literalmente, do dia para a noite, você colocar 3 mil, voltar 150 mil, você não vê isso aí no mercado financeiro, normalmente. Então, acho que foi aos poucos, e também esse grande estalo de ver essas margens gigantescas, assim. E só contextualizando, o lançamento meteórico é aquele que você simplesmente faz uma puxada ali, uma captura, joga os leads, né, as pessoas dentro de um grupo do WhatsApp, por exemplo, e faz a oferta ali dentro, certo? Exato. E o mais louco desse lançamento é porque o meteórico clássico ele é feito com tráfego quente, né? Com pessoas que já te conhecem, já conhecem a tua oferta, já conhecem assim, o teu produto e o preço. E aí você chama elas para uma oportunidade única de desconto. Nesse caso, a gente fez com tráfego quase que 100% frio. Então a gente pegou o meteórico, colocou lives nele, né, para fazer tipo um CPL, um conteúdo de pré-lançamento, e depois seguiu o beabá ali do meteórico, ainda assim teve um resultado absurdo. Foi ali que eu percebi o potencial do digital como um todo. E qual era o produto? Você pode falar, cara? Era um evento virtual de day trade. Ensinava basicamente a pessoa o básico do mercado, como operar, erros que você não pode cometer, etc. E no final fazia um upsell para uma imersão presencial. Então, super básico. E aí vendia a sala? Não, a gente vendia o Zoom. Na verdade, era um Zoom de 3 dias, esse evento. Ou eram 3 ou 4 dias, se eu não me engano. E aí, no final, tinha a venda da imersão. E no Perpétuo, que era vendido, era também um curso com o que você falou da sala de sinais ali, na sala ao vivo. Isso, exatamente. Que é clássico isso, hein? Cara, é sensacional. Não, e o exemplo é ótimo, porque, cara, em termos de persuasão, você nem precisa de muito esforço, né?
você promete o quê? Ficar rico. Você promete ganhar dinheiro. Essa promessa. A galera é ativada ali pela ambição, claro. Não, lógico. Deixa eu te perguntar aqui, eu fiquei curioso nesse processo. Uhum. Você olhou para tudo e falou assim, cara, depois desse lançamento, agora eu nunca mais fico pobre, ou você olhou e ainda falou assim, tenho que fazer algumas coisas aqui para não deixar o que aconteceu acontecer de novo? Cara, não, é mais a primeira coisa que você falou, porque depois desse primeiro, eu vi que tinha muitos pontos de melhoria. E ainda assim deu um resultado com um ROAS maior que 50, né? Então eu pensei, caramba, se eu invisto R$1 e volto 2, 3, eu nunca mais vou ter que me preocupar com dinheiro. Imagina voltando 50. Então, tipo, mudou tudo ali, cara. Vamos botar o jogo ali aqui, porque a gente quer que esse podcast chegue para os não entendidos, né, do marketing. ROAS é o retorno sobre advertisement, né, sobre os anúncios. Cada R$1 que você coloca em anúncio é o valor que retorna para você. E, obviamente, que isso, o retorno sendo maior de 1, você tem lucro do projeto. Né? Sendo menor que 1, você tem. E só para o pessoal ter uma noção, eu falei de 50 ROAS, né? Hoje, a gente luta para ter um ROAS 3, 4, 5 num projeto em escala, né? Então, 50 vezes, você colocar 1 e voltar 50 é muita coisa. Eu ia falar isso devido ao preço, cara? Preço do custo do CPL, custo por lead? Né? Cara, foi isso, porque foi bem no meio da pandemia, então tinha muita gente. O que aconteceu? Isso é uma pergunta bem interessante, inclusive. Eu não sei se você lembra que na pandemia tiveram várias empresas que fizeram boicote ao Facebook. Coca-Cola, tipo, grandes marcas assim, fizeram... Eu lembro. O lead ficou baratíssimo. Baratíssimo. Maravilha. Exato. Qual era o motivo mesmo? Eu nem lembro do motivo. Cara, eu não lembro. Era alguma coisa relacionada a, tipo... Na verdade, era o limite... O Facebook estava limitando as contas grandes. Quanto maior a sua conta, maior era a restrição para você anunciar. Você tinha mais problemas para chegar no seu público. Aí as contas grandes começaram a boicotar o Facebook. O Facebook mudou essa parada. Mas, tipo assim, se você era uma conta que tinha 1 milhão de seguidores, para você alcançar esse 1 milhão de seguidores, custava mais caro do que para um cara alcançar 10 mil pessoas. E esse cara tivesse 10 mil seguidores. Então, tipo, logicamente essa matemática do Facebook mudou, né? Mas nessa época, se você tinha 10 mil seguidores, para você alcançar seus 10 mil seguidores, você gastava muito menos. E se você tinha 1 milhão, você gastava muito mais. E aí tinha aquele negócio, mas o cara já me segue, então eu já tenho dado dessa pessoa. E aí começou essa briga, e por isso, não foi só isso não, teve muita empresa, deve ter umas 10 ou 20 empresas que tentaram boicotar o Facebook. Cara, nessa época. Unilever, teve porrada. Assim. Se eu não me engano, teve algo a ver também com privacidade, alguma coisa assim, né? E com fake news, não lembro exatamente o que foi, mas, cara, ficou muito barato o lead nessa época. Então, a primeira coisa foi essa, né? Custo baratinho do lead. Só que tiveram duas coisas. Primeiro, eu diria que a autoridade desse especialista, porque ele tinha sido sócio da XP. E, querendo ou não, enfim, como era mercado financeiro, era muito reconhecido, ele alugava a credibilidade da XP Investimentos, né? E também tinha uma demanda reprimida, querendo ou não. Então, com tudo isso, cara... A grande margem está aí, né? E aí, como era um meteórico, né? Só para quem não conhece a estratégia, você coloca todo mundo dentro do grupo de WhatsApp, a ideia é você gerar um frenesi de vendas ali na abertura do carrinho, né? No terceiro dia, quando você abre para as vendas, você quer que o máximo de pessoas comprem e avisem que compraram, para gerar aquele efeito manada ali para as outras comprarem. Então, por mais que tivesse muito tráfego frio, as lives ajudaram a aquecer, e aí quando o tráfego quente, que tinha aquela demanda reprimida, começou a comprar, a galera ficou maluca, o pessoal que estava mais mais frio. Então, cara, foi uma conversão acima de 20% dentro do grupo. Então, foi um negócio absurdo, assim. Foi muito legal. 20% de conversão é uma conversão maravilhosa, velho. É absurdo. Desculpa. Eu não sei se 20%. O gatilho aí é prova social ou inveja, mas a galera vê o outro comprando e realmente... Sim. Acho que é um pouco dos dois, né? O brasileiro tem esse lance da inveja, né? Imbuído. O brasileiro tem... Tem aquele efeito do bonde, né, também. Cara, você tá vendo o bonde passar, você não quer perder essa oportunidade. E aí junta com a inveja, junta com o medo de ficar de fora, porque a gente tinha deixado o limite muito claro de vagas também, né? Então, muita coisa. E um ponto interessante. Vagas. Porque era um evento virtual. Por mais que fosse um evento virtual no Zoom, cara, o Zoom tem limite de vagas, né? Tem, tipo, no plano básico é 100, eu acho.
no mais ou menos ali a 300 pessoas. Então, a gente bateu muito nessa tecla de, cara, existe uma escassez real, não é lorota, não é para te vender. Então, se você perder esse número de vagas, você vai ficar de fora. Eu acho que esse é um dos maiores motivadores que você pode usar numa campanha, de qualquer coisa que seja. A escassez real e não imaginária ou alguma coisa aleatória que você coloca. Eu gosto dessa escassez de vagas, velho. Eu gosto muito da escassez de vagas. Acho que eu sou um cara bom adepto da escassez de vagas. Eu falo o tempo todo com os meus clientes. Quando ela é verdadeira, legítima, puta, legal. Quando ela é paia, cara, porra, você vender curso online com vagas limitadas é uma sacanagem, é um pedrestianismo. O negócio não é nem... Eu acho que só o nome vagas limitadas é horrível. Você colocar assim na sua página de vendas, vagas limitadas. Isso é horrível. Eu gosto de falar assim, são apenas 100 vagas. Eu só atenderei 100 clientes. Velho, o Sobral fez isso durante muito tempo. O Sobral falou, só terei 1.000 alunos. E ele ficou com 1.000 alunos durante muito tempo. Um tempão, um monte de gente querendo entrar, ser aluno dele falou, não. Só tenho 1.000 alunos, saíram 10, vão ter 10 vagas aí. Quem quiser entrar, entre. E aí ele ficou nisso. E agora que ele, depois de bastante tempo, ele abriu. Eu acho que é um jeito de você entrar na cabeça do lead. Você entrar na cabeça do lead e falar assim, cara, existe a escassez aqui, e a escassez eu não quero atender muita gente, porque eu sei que eu não vou conseguir dar atenção para todos. Essa é uma escassez real. Sacou? Por mais que seja, é um curso online, beleza, é um curso online, mas é a atenção. A sua atenção é seu tempo, velho. Você não tem ele infinito. Quando é legítimo, de novo, quando é verdadeiro, puta, legal, é uma estratégia, né? E ela funciona. Agora, porra, só você, vou colocar um gatilho mental aqui. Que gatilho? Escassez. Vagas limitadas. Ô, meu irmão, as pessoas percebem. Trabalhei com um especialista que tinha dessa, sabe? Porra, não tinha esse gatilho em nenhum lugar da POP. Aí o cara entrava numa live e soltava. Vagas limitadíssimas. Eu falei, porra, meu irmão. Não faz essa bosta, cara. Você tá cagando. Porque, não, eu achei legal. Eu falei, cara, achou legal, cara. Falar em expert, isso é bom. Você já teve expert complicado de trabalhar, Vitor? Você falava as coisas, ele fazia coisa completamente oposta, eu não queria gravar anúncio. Cara, eu cheguei ao ponto de, uma época de trabalho, eu scriptar tudo. Tipo, a gente fazia por exemplo, eu vendi muito webinário na minha carreira como copywriter, né? O webinário, normalmente eu entregava só os slides, o pessoal se virava ali de boa. Só que alguns especialistas começaram a, tanto inventar coisas, como também não falar certas coisas. Então, o que é que eu comecei a fazer? Cara, mesmo entregando no webinário, mesmo entregando tudo certinho, a gente começou a scriptar cada coisa que ele falava. Até mesmo, tipo, o bom dia, a interação com o chat, a gente scriptava tudo. Para evitar esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, se você programou tudo, aí na hora ali, cara, na hora H do pitch, o cara esquece de falar a parte principal, cagou tudo que você fez, na maior parte das vezes. Ou troca as coisas de lugar, né? Eu já tive experts que pegava o pitch de venda, nem lia, aí na hora queria ficar olhando. O cara tava tudo na mão dele com um mês de antecedência, fazendo a captação. Não, mas na hora eu olho, antes eu olho. Cara, você leu? Não, mas eu vou ler. Leu? Não, mas eu vou ler. Chegava no dia, ele... Cara, não li ainda. Tem como você ficar me falando? Cara, você não briga comigo, não, cara. Desesperador, cara. Eu fiz uma campanha, pelo menos chat, você tinha que digitar a palavra X no comentário para disparar o robô. Porra, a mulher não entrou, cara, ao vivo e falou outra palavra de outro jeito. Eu falei, cara, tá bom, e aí? E agora? O que você faz, cara? Aí você entra, você é administrador do grupo. Não, gente, a palavra tal. Caraca, nessa hora veio a Você conseguiu reverter isso aí? Você conseguiu reverter isso daí, velho? Não, consegui porque não foi uma live determinante, né? A gente já vinha divulgando, a palavra é essa, tinha legenda. Mas, cara, você gera confusão. Pô, se o nosso propósito é gerar clareza, né? Via copy, o cara faz questão de gerar confusão. Beleza. Confusão afasta o lead da compra. Né? O resultado, graças a Deus, não foi prejudicado, mas é um sobressalto, cara. Eu simplesmente falo assim, não acredito, falou ao vivo, não. Cara, teve uma vez que eu fui fazer o lançamento, e aí na abertura do carrinho, do nada começou a chegar vários comentários, o pessoal no direct falando assim, cara, cadê Nabil? Quem é Nabil? Onde é Nabil? Porque o expert era para ele falar do QR Code na tela, e ele falou, o link na bio, pega lá. E a galera não sabia o que era link na bio, porque era um público bem mais velho, tipo, o pessoal, sei lá, de 50 para cima, era um lançamento de saúde e tudo mais. Cara, tem que ter muita clareza, tem que dizer exatamente o que é que você quer de ação.
e dar os comandos muito claros. Eu percebi isso principalmente vendendo para esse público mais velho. Para você ter uma ideia, a gente tinha que gravar vídeo mostrando como é que ele digitava o CPF no checkout, como é que ele digitava o cartão. A gente tinha que fazer um cartão falso, um cartão virtual, para gravar a tela e mostrar o passo a passo. Porque as pessoas não entendem. Um princípio elementar, cara, do marketing, eu nem diria do marketing digital, nem da copy, é você levar o lead ou o cliente do ponto A ao ponto B. E essa trajetória ela tem que ser a mais clara possível, se não infantilizada. Então, é você fazer um tutorial, você fazer uma explicação detalhada, você até assim, explicar para uma criança de 8 anos. E aí chega na hora, o especialista fala, bobagem, vamos fazer o que eu quero, e faz. Tem um negócio que você falou aí que é interessante, né? Eu já tive que fazer conteúdo para o Expert, porque o Expert subiu na semana do lançamento. Mas eu acho que clássico isso aí. O pior, eu produzindo conteúdo nos stories da Intenso, fingindo que era o cara, respondendo como cara. Eu falei, pelo amor de Deus, que ninguém perceba que sou eu, mas eu não quero perder dinheiro. Porque tem dinheiro em jogo, velho. Tem grana ali, de vez em quando você não tá com grana sobrando. E aí, mas eu acho que a vez aí que eu identifiquei muito com você, eu lancei um produto, gosto pro pessoal mais 40, que eu tive que colocar, no segundo dia do lançamento, eu percebi que eu precisava de atendentes, ligando para as pessoas para ensinar elas a fazerem o primeiro login. Que as pessoas compravam o produto na plataforma e elas não conseguiam usar o produto. Uhum. Então eu tive que pegar parte do dinheiro e falar, não, vou colocar umas 3 atendentes aqui de suporte mesmo. A pessoa não conseguiu, liga para ela. Ah, não, no chat. Não vai no chat, porque as pessoas não estão entendendo o que está escrito. Liga para ela e faz o passo a passo, tá no seu e-mail. Assim, chegou? Não, vou reenviar o e-mail para você. E foi assim, e aí a gente conseguiu, porque, tipo, teve gente que comprou e desistiu da compra porque não conseguiu logar. E não era, tipo assim, tava lá no e-mail dela, só que ela não sabia acessar o e-mail. Porque não sabia a senha do próprio e-mail, que colocou na hora da compra, aí chegava o link de confirmação. Ah, velho, é um negócio que você tem que. O Leandro Aguiar tinha uma história dessa, né? Era uma especialista em maquiagem, a mulher não sabia porra nenhuma. E aí chega no CPL, ao vivo, foi ele que teve que estudar, cara, e falar o produto, e escrever, e toda aquela narrativa dele lá. Porque a mulher era uma, cara, um 71, sabe? Cara, pior que antigamente tinha muita gente assim no digital, tipo, o pessoal não entendia nada, basicamente organizava informações gratuitas da internet, fazia um lançamento xoxo e fazia o 6 em 7. Era a coisa mais comum do mundo, cara. Hoje em dia isso é insustentável. Né, cara? Hoje você faz um negócio desse, eu acho que ainda você queima a tua imagem de uma forma... Não, mas ainda tem gente que faz isso, cara. Eu peguei um curso, recentemente eu comprei um curso de roteirização, que é o livro do Robert McKee. O cara pegou, eu já li 6 livros do Robert McKee. O cara pegou um livro do Robert McKee, que é o Story, e transformou em aula. E na promessa, das promessas mais maravilhosas do mundo. Eu falei, cara, vou comprar o curso. Esse cara tá barato, não tá caro. É um investimento bom, né? A gente que trabalha com isso, tá sempre comprando coisa. Aí eu falei, vou comprar. Aí eu comprei, na 5ª aula, eu falei, peraí, velho, eu já vi esse negócio aqui em algum lugar, mano. Aí eu fui de novo, assistir a 6ª aula, eu falei, não, isso aqui Aí eu peguei o livro do Robert McKee, é tipo um a índice, mesma sequência. Tá ligado? A mesma sequência do índice. O cara não fez nem um negocinho assim de mudar o nome. Olha lá o índice. Eu falei, pô, tá, beleza, o cara teve o trabalho de criar aula para isso. Logicamente, para um certo público, aquilo ali funciona. Né? Se o cara não conhece construção de roteiro, o cara vai pegar aquilo ali e vai se sentir feliz com aquilo, porque realmente, pô, é o livro do Robert McKee. Né? O Robert McKee, para mim, é um gênio da escrita. Assim, eu gosto muito das coisas que ele faz. Então, só que tem gente fazendo isso aí, né, velho? Só que a gente não pega, tipo assim, não fica do tamanho que ficava, né? Tinha gente que ficava enorme só fazendo isso, né? Mas Victor, eu tenho uma pergunta, cara. Você continua fazendo lançamentos ou você agora foi para outro nicho, outro operacional? Por exemplo, a gente sabe aí que você agora é mentor de profissionais, mentor de copywriters. Você só está nisso agora ou continua fazendo isso? Não, a gente continua fazendo lançamentos. Só que hoje eu não faço o lançamento clássico ali, 3 CPLs ou 2 CPLs e um vídeo de vendas. O que a gente migrou foi focar no nicho específico e hoje, especificamente no momento que a gente está gravando, eu e o Wagner, meu sócio, a gente trabalha principalmente com mentores ou quem quer lançar mentorias. E o lançamento que a gente faz é um webinário único. Ao invés de fazer vários vídeos e
abrir, carrinho no final, a gente faz o webinário, leva o pessoal para o telefone ou então para o WhatsApp e fecha a venda no 1 a 1. Então, sim, prático, né? Continuo fazendo bastante lançamento, só que eu diria que a gente tendeu muito mais para o perpétuo mesmo, e para time de venda, time comercial vendendo, que é o que funciona bem para a gente, porque a gente fez isso por muito tempo. Excelente, cara. E falando, então, agora falando sobre o seu negócio de mentoria, né? E aí vem a nossa primeira pergunta formal desse programa. Você se especializou em vender a sua mentoria de negócios digitais pelo Facebook, o que é curiosíssimo, né? Você pode nos contar aí uma história, uma situação desafiadora em que essa abordagem pelo Facebook trouxe, então, algum resultado notável? E aí, eu diria para você mesmo, né? Para você e seu sócio, já que vocês adotaram essa estratégia. Cara, acho que não tem nada mais desafiador do que o começo, né? Então, como eu falei aqui mais cedo, eu comecei, não era nem do absoluto zero, era do menos zero, né? Tava com dívida, tava, enfim, com o emocional abaladíssimo. Então, quando você está começando, seja do zero, seja do menos zero, ou do comecinho ali, tudo é um desafio, né? No meu caso, quando eu comecei, eu não tinha nem conta no Instagram. A única conta do Instagram que eu tinha era do meu e-commerce, mas pessoal mesmo. Nunca fui de usar Instagram. Não tinha amizades no digital que poderiam me dar um toque, explicar como é que funcionava. Não tinham colegas para me indicar, não tinha networking. E, cara, na prática eu não tinha nenhum celular bom. Eu usava um Moto G, estava tudo quebrado na época, então nem para fazer live, vídeo, foto, etc., ele não ia funcionar também. E eu também não tinha domínio com câmera, não podia, sei lá, pedir uma câmera emprestada, um microfone bom e começar a falar, porque eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito reservado. Então, como eu não tinha nada disso e nem dinheiro para tráfego pago, foi meio que natural escolher o Facebook, porque por mais que eu já tivesse gerado muito resultado para cliente, e querendo ou não, também já estivesse ganhando bem, porque nessa época que eu comecei a postar conteúdos para outros copywriters, já tinha meio que me restabelecido, digamos assim, com o mínimo que eu precisaria, ainda assim, eu tinha aquela dívida gigante para pagar, né? Era uma dívida milionária na época, então tráfego pago estava fora de cogitação, cara. Então o Instagram, considerando que eu não ia crescer organicamente com esse contexto, e YouTube também eu não tinha domínio e tráfego para colocar ali para crescer, estava totalmente fora de cogitação. E aí, cara, eu lembrei que quando eu fazia e-commerce, né, quando eu estava no dropshipping especificamente, foi como eu comecei, eu aprendi muito, muito, muito mais em grupos de Facebook, tanto brasileiros quanto gringos. Porque basicamente, cara, na época que eu comecei, eu comprei um curso que era tipo um lançamento semente, e acabou que o cara nunca terminou o curso. Então, tipo assim, eu já comecei tanto devendo dinheiro no digital e sem ter esse conteúdo ali para me auxiliar. Então, eu tive que recorrer a YouTube e Facebook. E aí, nessa época, sei lá, 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a publicar conteúdos, eu me lembrei disso. Caramba, eu aprendi muito e até paguei certas pessoas para aprender depois que eu conheci elas em grupos de Facebook. Então, deixa eu ver aqui se existe, né, essa possibilidade de eu começar fazendo isso. Foi aí que eu encontrei o Copywriting Brasil. Na época, eu acho que tinha, sei lá, 40, 50 mil membros ali, a maioria copywriters, né? Eu pensei, caramba, o grupo não permite fazer ofertas, o grupo não permite compartilhar nem links. Mas se eu me posicionar como alguém que está gerando valor, gerando conteúdos, respondendo dúvidas e realmente ajudando as pessoas, será que eu eventualmente não teria pessoas indo para o meu Facebook pessoal, por exemplo, para o meu Instagram, quem sabe? Então, primeiro pensamento, a primeira ideia que eu tive assim na hora de contornar esse desafio do início foi usar o Facebook, que para mim é a rede mais democrática que existe hoje para você começar, com a ideia de gerar meio que uma lista de pessoas que me conheciam em primeiro lugar, gostavam de mim e eventualmente confiavam no meu trabalho. E, cara, eu entendi que se eu tivesse pessoas no meu perfil pessoal como amigos, que é bem mais fácil do que você fazer a pessoa te seguir em comparação ao Instagram, por exemplo. E se eu iniciasse conversas com elas no Facebook, eventualmente eu poderia convidar elas para uma ligação individual ou para alguma interação em grupo, que são duas coisas que tanto me ajudariam a vender, se eu quisesse vender uma mentoria ou qualquer coisa do tipo, como também aprender bastante sobre o cliente ideal que eu estava tentando buscar. Inclusive, Roberto, eu acho que a gente chegou a fazer uma dessas ligações um tempo atrás, né? Então, cara, aquela ligação que a gente fez, você me deu diversos insights sobre
como um copywriter que estava ali início de jornada pensava, porque querendo ou não, todo copywriter tem uma jornada diferente. Então foi muito bom conversar com você e diversas outras pessoas, e além de chamar copywriters, estrategistas e quem estava pensando em se tornar um copywriter para o telefone, o que me deu muita inteligência sobre o que essas pessoas queriam rapidamente, eu decidi fazer um webinário ao vivo. E, cara, depois de passar o quê? Uns 3, 4 meses fazendo essa estratégia ali de postar bastante em grupos, adicionar pessoas, responder, interagir. Primeira publicação que eu fiz convidando o pessoal para um webinário ao vivo, ela bateu mais de 500 comentários no meu perfil pessoal, porque já tinha muita gente lá. Eu fiquei, caramba, isso aqui não é... Mas isso, só para compreender, você, eu vou fazer, pesca em balde, né? Essa técnica. Você pega um grupo maior, começa a postar, gerar valor e trazer as pessoas para outro lugar, que é, no caso, do seu perfil. Mas depois você começou a criar grupos próprios, grupos Victor Maia. Antes de ir para essa pergunta, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. De frequência, qual a sua frequência? Porque eu vejo a galera falando que isso de ficar postando e comentando no Facebook não dá certo, isso dá certo para alguns. Eu acho que falta um pouco da galera pensar em frequência nisso. É como você fez, construir um processo. A galera acha que é uma bobagem, que não funciona mais, que não é monetizável. Tem um monte de gente que fala isso. Cara, e aí, como você monetizou isso, eu tenho certeza que você sabe, existe uma frequência mínima para isso funcionar. Pelo menos eu acredito, né? Qual foi a sua frequência assim, mínima para começar a funcionar? Eu vou responder as duas perguntas, cara. Eu vim descobrir o que era essa tal da pesca em balde depois que eu já estava fazendo isso, tipo, dessa forma que eu vou descrever para vocês. Qual era a minha lógica? Depois que você ganhou dinheiro, você descobriu o que estava fazendo. Tipo isso. Qual era a minha lógica? Todo santo dia, eu adicionava 50 pessoas desconhecidas. Porque o Facebook tem esse limite. Ele só te permite você adicionar 50 pessoas que você não tem nenhum contato. Todo santo dia eu também adicionava todo mundo que interagiu, seja curtindo, comentando, e membros em comum de grupos. Então aí poderia ser 50, 100, 200, céu é o limite. Mas eu tinha essa meta diária de adicionar essas pessoas. Além disso, eu publicava um post por grupo que eu participava por dia. Não era tipo um post e recompartilhar ele igual em vários lugares. Não, isso acaba prejudicando a tua entrega. Então eu fazia um post dedicado por grupo, e na época era o quê? 3, 4 só, então não era um negócio absurdo. E além desse post no grupo diário, eu fazia pelo menos um no meu perfil pessoal. E no meu perfil pessoal tinha dia que eu chegava a fazer 3, 4, 5, às vezes era uma sequência. Então, cara, era isso, todo santo dia. Não importa se era sábado, se era domingo, se era feriado, tava lá. Era de fato um trabalho, pô. De fato um trabalho. Tem um detalhe. Todo santo dia eu também respondia no mínimo 10 pessoas. Eu procurava ativamente um comentário ali para responder, e não era para me vender, tá? Foi aí que eu descobri a diferença crucial dessa estratégia, dessa tal da pesca em balde. Em nenhum momento, cara, em nenhum momento eu falava sobre mim, em nenhum momento eu falava sobre meu Instagram, nada. Não tinha CTA, não tinha absolutamente nada. O único CTA que tinha era um convite de amizade que eu mandava para as pessoas, isso só. Então aí, cara, tipo, do absoluto zero, porque o perfil não tinha ninguém na época, eu literalmente criei um perfil do zero, foi 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Quando tinha mais ou menos umas 1000 pessoas, foi que eu fiz esse convite do webinário, que bateu, enfim, mais de 500 comentários ali. A gente esgotou o Zoom, né? Na época eu tinha o Zoom que só permitia 100 pessoas ao vivo, e, cara, daquele webinário saíram os primeiros mentorados, saíram serviços de copy também, que eu nunca ia imaginar, porque eu fiz o webinário focando em copywriter, só que, querendo ou não, também chegaram pessoas que curtiram o que eu fiz e queriam me contratar como copywriter. E, cara, amigos, colegas, teve muita coisa que saiu. Isso cristalizou a sua autoridade, então. Te posicionou como referência, né? Exato, cara. E, assim, se você for ver o que o pessoal recomenda hoje, né? Tipo assim, mantém uma proporção aí de 20 a 25% de conteúdo versus CTAs, né? Tipo, entregue, depois você vai lá e pede alguma coisa. Nesse período eu passei, cara, 3, 4 meses sem pedir nada em troca. Isso também ajudou muito. Hoje a gente não faz mais isso, né? Hoje a gente tem uma frequência maior de pedidos. A gente pede mais até, às vezes, do que entrega conteúdo. Porque a gente criou uma base. Só que na época, não. Quando você passa muito tempo entregando, o primeiro pedido que você vai fazer, normalmente, ele vem com muito retorno. Isso é muito legal. É a reciprocidade, né? Exato. É legal essa ideia aí sua. Fundamental. Você me falou um negócio que eu acho que falta muito da galera que está pensando em fazer pesca em balde.
é a noção de que você não faz a pesca balde se promovendo, você faz a pesca balde ajudando. E eu acho que é o principal gatilho assim, que você tem que ligar, tipo, na sua cabeça, não é nem gatilho mental, não. O principal chave que você tem que virar na sua cabeça é: pesca balde não é sobre se autopromover, pesca balde é sobre ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, e aí você tem um negócio que é seu, esse lance de adicionar pessoas, eu nunca tinha ouvido falar. Você tinha ouvido falar, Roberto? Esse lance de adicionar as pessoas? Cara, na verdade eu faço, Facebook? né? Eu tenho o meu grupo lá, eu faço exatamente isso, até o talo, até o limite lá. Depois, a hora que eu recebi uma mensagem, não pode ir mais hoje, beleza. Agora o que doido, eu nunca tinha pensado nisso. Mas essa parte do ajudar pessoas, eu acho que meus primeiros, sei lá, 20, 30 clientes eu consegui fazendo pesca em balde. E nessa mesma pegada, mas eu não vendi mentoria, né? Mas era vender serviço mesmo. É uma sei lá, aqui, uma boa. Victor, fechei projeto com corretor de imóveis através do método do Victor e Wagner, do DS Pop. Aí, ó, deixa eu ver. Prova social do mestre, cara. Tem aluno seu aí. É no YouTube, os comentários? Os comentários estão no YouTube, tem que olhar no YouTube. Olhar no YouTube aí. A prova social, o cara funciona. Mas, e Victor, ainda falando sobre, tá bom, essa estratégia legal, vem uma curiosidade aí, né? Todo mundo negligencia o Facebook, acha que é coisa onde só tem velho, que não funciona, que não monetiza. E você ignorar plataformas populares como Instagram, TikTok e demais aí que existiam, na época é uma escolha ousada, né, cara? Você tinha consciência disso? E você pode, então, você tem algum momento que você pode descrever como diferenciado porque funcionou no Facebook? Cara, eu acredito muito, muito, muito em foco. Tudo que você foca vai se expandir de alguma forma ou outra. E todos os momentos na minha trajetória, tanto no e-commerce quanto como copyright, até com clientes, que eu tentei fazer muitas coisas ao mesmo tempo, foram os momentos de menor progresso. Então, eu entendi que, cara, se eu for pulverizar a minha energia, os meus pensamentos em 3 redes, sendo que eu não sou bom em nenhuma, e se eu for tentar competir com todo mundo que já está gigante lá, vai demorar um pouco para eu chegar no resultado mínimo. Sendo que no Facebook, cara, tava todo mundo ignorando, tava todo mundo negligenciando. Então, inexplorado. Sempre que a gente vai começar um projeto novo, em algum mercado muito saturado, muito concorrido, uma das perguntas que a gente faz na nossa metodologia é perguntar, cara, existe alguma possibilidade de tráfego inexplorado? Seja Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Se existir, às vezes faz muito sentido você começar por lá. Tem muitos especialistas que se dão muito bem começando no YouTube e depois migrando a audiência para o Instagram. Tem muitos YouTubers que fazem a mesma coisa e vice-versa. Então, assim, o primeiro ponto foi, cara, eu sei que se eu tiver uma oferta para um perfil de pessoa específico, em uma rede específica e com uma promessa, uma mensagem, eu vou chegar no primeiro milhão o mais rápido possível. Então, esse era o nosso pensamento, assim. E para responder sua história, como é que isso começou a se tornar meio que inovador para a gente? Porque até então, com tudo que eu falei aqui para vocês, querendo ou não, é bem básico, né? Depois eu descobri que muita gente fazia essa tal dessa pesca em balde e acabava fazendo algo parecido. Só que depois de um tempo, cara, eu percebi o seguinte: eu percebi que não daria para depender de grupos gratuitos de outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz, antes de começar a criar meu próprio grupo, eu percebi que os melhores grupos eram os grupos pagos. Então, o que é que eu pensei? Caramba, então, se eu cobro, sei lá, 3 mil por o serviço mais básico de copy que eu ofereço, se a minha mentoria aqui, na época, eu acho que era 6 mil, enfim, não lembro. Se a minha mentoria é 6 mil, então, se eu pagar até 3, 5, 6 mil para entrar num desses grupos e fechar pelo menos um cliente, já está valendo. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar certas comunidades, certas assinaturas e certos programas completos também, só para estar no grupo de Facebook e fazer essa estratégia. E aí para os dois lados, né? Tanto para minha prestação de serviço... Tem grupo que cobra 6 pau para você entrar? É isso, mano? Cara, tem mentorias que tem um grupo de Facebook ali de suporte, entendeu? Ou então comunidades que tem um grupo de Facebook ali, que às vezes é o coração da coisa. Então, eu comecei a pagar por essas plataformas e assinaturas, tanto para o meu serviço quanto para a mentoria de copy. E, cara, uma hora ou outra foi. Eu começava a fazer esse mesmo esquema, aproveitava muitos posts que eu tinha feito no passado em outros grupos, gerava valor, respondia comentários e, de novo, o mesmo ciclo se repetindo.
Só que aí eu fui entendendo, caramba, por mais que isso aqui seja legal, eu estou sempre tendo que investir, estou sempre tendo que depender da qualidade desse grupo, dessa outra pessoa. Então, é meio que aquela história de você construir seu negócio, a sua casa no terreno dos outros, né? Então, o que é que eu comecei a pensar? Caramba, e se eu criasse meu próprio grupo? E se eu tivesse essa mesma estratégia funcionando sem depender do prazo de aprovação das publicações de outras pessoas, sem depender das regras de outras pessoas, enfim, se eu não dependesse mais de ninguém. Então foi aí que eu tive a ideia de começar meu próprio grupo do Facebook. Só que, cara, foi engraçado, porque eu tava com isso na cabeça, tinha até anotado na minha caderneta, só que eu não tava tão interessado assim em começar logo, porque eu sabia que ia ser uma eternidade para tirar o grupo do zero, né? Sair ali daquela inércia inicial, trazer as primeiras 100, 200, 300 pessoas, ia ser um desafio grande, mesmo tendo gente no meu perfil. Então, por uma coincidência, cara, ou por obra do destino, não sei, bem nessa época, um administrador de um grupo de copy pequenininho no Facebook estava oferecendo o grupo de graça para quem quisesse administrar ele, né? O cara basicamente cansou, era um contador que, enquanto ele estudava copy, ele criou um grupo do Facebook para ir meio compartilhando, assim, livro, coisa que ele estava aprendendo. Então, ele estava cansado, desistiu do grupo do Facebook, queria passar para alguém. E, cara, o post dele, como na época, enfim, o Facebook entregava muito mais do que hoje, cara, foram milhares de pessoas ali que às vezes não estavam nem no grupo, falando com ele, pedindo o acesso, né, cara? Me passa. E como eu sabia que eu ia ser ignorado da multidão, o que é que eu fiz, cara? Eu saí vasculhando a vida desse cara na internet de todas as formas possíveis. Eu olhei domínio, olhei CNPJ, olhei tudo que você possa imaginar. E, eventualmente, eu encontrei o telefone da esposa dele e o telefone de um dos negócios que ele tinha. E eu mandei uma mensagem, cara, eu vi esse aqui. O cara é o cara da Scotland Yard, mano. O cara é detetive. Pois é, cara, eu tirei print, né, pra não parecer estranho, obviamente, chegando no WhatsApp do cara assim, expliquei, cara, olha só, eu vi que você tá compartilhando o grupo, meu nome é Victor Maia, eu tô há 1 ano aqui publicando bastante conteúdo nesse grupo aqui, você pode olhar, e eu adoraria cuidar do teu grupo, cara, eu vou cuidar dele com muita seriedade. E se você me passar agora ele, eu ainda te passo R$250 no Pix. O cara aceitou na hora, ele estava disposto a passar de graça. Né, Era zero, né, velho? Fizeram para 250, o lucro é grande. Pois é. E, cara, foi muito bom. Acho que uma das melhores compras que eu fiz assim na vida, porque na época o grupo tinha, acho que 4.800 pessoas. Já era de copy, por mais que ele não tivesse o foco 100% em copy, já era de copy. Então, ali foi o começo de tudo, cara. Eu comecei a publicar aos poucos no grupo, né? até porque seria estranho do nada um aleatório ser o administrador do grupo. Comecei a publicar, mesmo esquema que eu fazia nos outros grupos. E, eventualmente, de novo, a gente chegou num desafio, cara. Eu fiquei percebendo, caramba, mas tá meio devagar, demora 1 mês para passar de 5.000 para 5.100, de 5.100 para 5.200. Foi aí que a gente teve a ideia de começar a rodar anúncio para o grupo, né? Eu fiquei pensando, cara, por que ninguém roda anúncio para grupo de Facebook? Porque isso aqui é uma ótima plataforma para, enfim, fazer vendas, criar comunidade, etc. Aí eu entendi que o Facebook não permitia. Na política do Facebook, você não pode rodar anúncio direto para grupo. Só que aí a gente entendeu que você só não pode rodar direto para grupo. O que a gente começou a fazer? A gente colocou uma landing page, rodava anúncio para essa landing page, logo em seguida, depois que a pessoa entrava no e-mail e no WhatsApp, por exemplo, ela recebia o link do grupo, solicitava acesso, entrava. E foi aí que a gente começou a crescer o grupo muito rápido. Os grupos, né? Porque foi mais de um que a gente fez essa estratégia. E foi muito legal, cara, porque assim, junta o tráfego, que querendo ou não é muito barato, porque captar lead é barato, comparado à venda, etc. E junta também o próprio orgânico do Facebook, que ele via que o grupo estava crescendo, então ele começava a entregar. Aumentava a entrega. E aí o grupo passou, sei lá, de 4.800 para 10.000, de 10.000 para 15, 15 para 20. Hoje tem, acho que 30.000 e um pouquinho. Fora todo mundo que a gente já baniu, né? Porque todo santo dia eu bano pelo menos umas 10 pessoas ali, que é robô, spam, etc. Então, cara, foi muito legal, assim. Eu diria que a forma mais inovadora que a gente usou o Facebook, para responder sua pergunta finalmente, foi comprar tanto tráfego pago, né? Pagar mídia para levar pessoas para o meu grupo, como também pagar para acessar grupos de outras pessoas e, eventualmente, fazer uma prospecção, uma geração de valor lá dentro para que elas venham para o nosso grupo. Eu destacaria ainda algo que você falou no início, que é o foco. Né? Quer dizer, então você
foi determinado, vai ser o Facebook, e aqui eu vou trabalhar e vou chegar na minha meta usando essa plataforma. Eu vejo, já tive experiências também, muito especialista ou gestor de marketing que quer ser omnichannel. Omnichannel é uma palavra bonita para o cara falar assim, eu vou fazer de tudo e não vou fazer nada. Aí ele quer estar em todas as plataformas, ele desrespeita as nuances de cada uma delas, porque aí você vai gerar um conteúdo único e publicar em massa para todas elas, sendo que cada uma delas tem um formato, cada uma delas tem funcionalidades diferentes, cada uma delas tem públicos diferentes, e parece óbvio dizer isso, e é óbvio, né? Mas, porra, se você fizer o mesmo conteúdo no TikTok, daquele que você faz no Facebook, você vai dar de cara com uma porta fechada, né? Talvez nos dois... Eu penso um negócio muito doido sobre isso, que é o seguinte, a pessoa pode ser a mesma, mas ela está em momentos diferentes quando ela está consumindo em plataformas diferentes. O cara está no Facebook, ele consome o Facebook de um jeito diferente que ele consome o YouTube. Então, o cara que vai para o YouTube, meu usuário do Facebook é o mesmo do YouTube, tá beleza, mas ele não quer ver o mesmo conteúdo que ele vê no Facebook e no YouTube, nem no Instagram, nem no TikTok, porque está em momentos diferentes ali do consumo dele. O cara tá no TikTok, ele quer vídeo rápido, coisa simples, é besteira. O cara que tá no YouTube, provavelmente, ele tá querendo ver os vídeos mais longos e 2x. Né? Então, eu penso muito nisso na hora de construir essas coisas. Mas eu fiquei intrigado com uma coisa, Vitor. Teve algum momento, tipo assim, você contou sua história, tipo, ela foi só um ascendente, cara. Você não teve tipo, logicamente teve a quebrada que você deu logo no e-commerce ali, mas depois foi só ascendente, você não teve um momento que você falou assim, calma, eu preciso parar e pensar, rever algumas coisas, ou você chegou nesse momento quando você mudou de cidade, porque normalmente isso acontece, né? Você tá crescendo, e aí como é que as coisas aconteceram, assim, meio na sua cabeça, né? Nem precisa ser tão físico as coisas, né? Materiais, precisa ser mais exato. Cara, depois desse começo ali que eu tive a perca do bebê, o negócio quebrado, né, querendo ou não, no digital, assim, foi bem com ascendente, exceto uma coisa. Eu não vou conseguir falar em detalhes aqui agora, porque é muito detalhes. Mas, basicamente, eu e o Wagner, eu falo a gente, que é o meu sócio Wagner, a gente vendeu uma das nossas empresas de assessoria e mentoria, focada em high ticket, para outro player do mercado. E, assim, deu certo em uma parte, a gente teve muitos problemas em outro, isso acabou atrasando muito a nossa vida de muitas formas. Tipo, de muitas formas, você imaginar, a gente acabou sendo bloqueado por isso. Só que hoje eu vejo tudo como um aprendizado, né? Foi um momento legal, enfim. Só a possibilidade de você pensar em vender uma empresa digital, hoje, para mim, quando eu paro e penso, foi um negócio muito fera. Mas, sim, houve esse momento, foi um grande desafio que a gente teve, tanto para fazer isso, depois que fez também, várias coisas aconteceram, que eu não vou poder entrar em detalhes aqui agora, mas acho que esse foi o único grande desafio, assim. O resto foi muito bacana, depois que eu fiz a transição para o digital. Mas, cara, assim, quando eu paro e penso, né, na jornada como um todo, realmente o mais complicado foi esse começo ali, né? Só para dar um pouco mais de contexto para vocês, além dessa perca do bebê, em resumo, eu falei mais cedo que eu vendia espelhos e luminária, né? Foi um dos produtos que a gente mais vendeu. Eu praticamente fiz 1 milhão com esses dois produtos. Só que o que aconteceu? Como já dá para imaginar, vindo da China, Correios do Brasil, espelho, já dá para fazer aí a imagem na cabeça, né? A quantidade de entregas que chegavam quebradas eram gigantescas. Tipo assim, quase que 50% chegava quebrado. E estava tudo bem, porque o fornecedor, a gente só pagava vários pedidos de uma vez, ele reenviava para o cliente, caso o cliente não reembolsasse, né? E tá tudo bem. E o que aconteceu? A gente estava prestes a entrar assim no Ano Novo Chinês, tinha acabado de passar Natal, Ano Novo, etc., Ano Novo no Brasil, no caso, e tinha ficado tipo vários pedidos para fazer esse reenvio. Então eu fui lá, paguei todos de uma vez. Depois que eu paguei todos esses pedidos de uma vez, o cara sumiu. E tipo assim, pensa o seguinte, eu já tinha pago o primeiro, certo? Daí eu paguei o segundo, que foram os quebrados. O cara sumiu. Eu tive que arcar com todo mundo que pagou os pedidos que já estavam lá esperando receber. Então, cara, eu tive que passar tudo em cartão. Um negócio que era 250 mil, virou um negócio bilionário. Então, tipo, cara, pior momento da vida, eu não quero... É a última coisa que eu desejaria para alguém, cara. Se eu fosse desejar um mal tão grande, nem para um inimigo eu poderia pensar em desejar algo do tipo. É um negócio muito absurdo. Você pensa, tipo assim,
todo tipo de besteira que você possa imaginar vai aparecer na sua cabeça se você já passou por esse tipo de coisa. Então, eu diria que foi o momento mais complicado, cara. Graças a Deus, depois disso, houveram desafios, como eu falei, mas foram muito mais tranquilos do que isso, sem dúvidas. Sensacional, cara, sensacional. E olha, Muito bom. Histórias são fabulosas. Cara, eu queria fazer um momento surpresa agora. Eu vou jogar uma casca de banana para você, Boa. Victor. Eita, granadas, A gente não granadas. combinou, a gente fez uns bastidores aqui, tudo combinadinho, viu, galera? Mas agora eu quero jogar uma casca de banana. Eu quero projetar minha tela. Eu vou projetar uma tela e te fazer uma pergunta sobre isso, meu caro. Bora lá. Esse aqui é um artigo seu que eu tenho salvo. Vocês estão vendo minha tela, né? Esse é um artigo de Victor Maia que eu estou vendo, eu tenho salvo aqui no meu Facebook, onde ele fala dos 7 princípios das ofertas premium, onde ele até criou um acrônimo sobre a oferta premium. Eu queria te perguntar, Victor, por sinal, excelente artigo, Victor. Imagino que ele está dentro dessa tua estratégia aí de gerar valor para as pessoas no perfil próprio e nos grupos de Facebook. Sim, sem dúvida. Cara, como é que você criou essa oferta premium? Que conhecimentos você reuniu, né? E o que é esse acrônimo premium? Se você puder, e se lembrar, né? Se você puder falar de cada uma das letras, aí discorrer um pouco sobre cada uma das letras, vai ser excelente. Boa. Como eu falei, a gente teve muita bagagem vendendo e ensinando a vender high ticket, né? Enfim, preços premium para clientes premium e etc. Então, quando a gente foi entendendo o melhor tipo de oferta, o melhor tipo de produto que poderia ser comercializado para esse público, pensando em negócio, pensando em lucratividade, pensando em escala, principalmente, a gente foi encontrando alguns padrões, tanto nas nossas próprias ofertas que escalaram e eventualmente foram vendidas com a empresa, como também dos clientes que eu atendia, porque, como eu falei, a gente atende muitos mentores, já atendeu muitos especialistas que vendem mentorias, consultorias, etc. Então, a gente foi criando esse acrônimo premium para simplificar tudo que a gente via que funcionava. Então, primeiro P de perpétuo, né? Ou perpétua. A gente acredita fortemente que toda oferta tem que ser vendida no perpétuo. Se você constrói um negócio em cima de uma oferta que você só pode vender 2 vezes no ano, 4 vezes no ano, cara, é muito complicado. E aqui a gente também segue uma linha de simplicidade, como você deve ter percebido, né? A gente prefere focar em uma coisa só. Então, o que é que muitos fazem no digital? Eles têm uma oferta de lançamento e têm uma oferta de perpétuo. Então, um outro produto, uma outra linha que é vendida no perpétuo. Aqui não, aqui a gente entendeu que fazia muito mais sentido vender uma única oferta todos os dias. E aí você pode se perguntar, Victor, mas como é que a gente vai fazer escassez, urgência, coisas assim? Primeiro, você pode fazer diferentes ofertas do mesmo produto. Segundo, você pode, por exemplo, toda semana oferecer um bônus diferente para quem comprar. E o bônus ter uma escassez ou uma urgência real. E por aí vai. Você pode sempre fazer lançamentos com outras temáticas, outros conteúdos para pessoas que nem sabem que você tem uma oferta também. Então, sempre que a gente vai construir uma oferta para clientes hoje, a gente pensa, isso aqui pode ser vendido todos os dias? Ou é algo sazonal? Ou é algo que depende de muito conteúdo pré-lançamento, muito CPL para a pessoa poder comprar? Porque tem ótimos produtos que a gente vê no digital diariamente que, assim, eles só vendem com muita educação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu vi recentemente e eu achei bem legal. Aquecimento, né? Cara, o Larry Granville fez um lançamento muito fera ali com a Empíricos, leilão de carros, leilão de imóveis, enfim. Muito foda a oferta deles. Fantástica, assim, uma das melhores ofertas que eu vi no digital desde que eu comecei. Só que é uma coisa que, para vender, você tem que fazer ali os 4 CPLs, você tem que fazer muita educação, muito aquecimento, porque é uma coisa quase que incrível. É tipo assim, cara, é uma ideia tão complexa você imaginar que você aí no interior do Ceará, você vai comprar um carro de leilão fora do Brasil, vai alugar ele para outra pessoa, tipo, é um negócio muito inacreditável. Então precisa de muito aquecimento. No nosso caso, quando a gente vai criar uma oferta para um cliente, a gente pensa, cara, isso aqui pode ser vendido no perpétuo com um simples vendedor no telefone, ou uma simples conversa no WhatsApp, porque isso é um sinal de uma oferta que escala muito bem no perpétuo. Então, o primeiro P seria esse, perpétuo. Além disso, o R, que vem em seguida, do Premium, a gente colocou como uma característica obrigatória a oferta ser renovável.
Porque ao invés de você ficar pensando, cara, que upsell eu vou vender, que downsell eu vou fazer, o que é que eu vou vender logo em seguida, eu prefiro ter uma oferta que eu possa ficar vendendo para sempre para esse cliente. É por isso que eu gosto tanto do modelo de mentoria, por isso que a gente escolheu trabalhar especificamente com mentores, porque você pode vender uma mentoria renovando trimestralmente, semestralmente, anualmente, cara, pelo resto da vida. É só você saber entender como vender no perpétuo, em primeiro lugar, e tornar ela renovável. Boa, boa. Diferente de um infoproduto, você entrega as aulas ali, como é que você vai fazer o cara ficar ali, né? O LTV, Lifetime Value. Exato. E aí tem uma terceira coisa que se liga a essas, né, que é o E do Premium, que é o escalável. Mesmo sendo perpétuo, mesmo sendo renovável, tem que ser escalável, que é o problema de muitas mentorias no Brasil. O que é que muitos mentores no Brasil fazem? Eles colocam ali 50, 100, 150 pessoas num grupo de WhatsApp, colocam vários monitores ali, e quanto mais pessoas entram, mais distante a pessoa fica do mentor. Ou seja, é uma mentoria que você não tem um mentor, você tem um monitor ali para te guiar. É uma monitoria. E no nosso modelo, que a gente aplica com os mentores, a gente criou uma estrutura onde a pessoa não está comprando o mentor, ela está comprando o método, ela está comprando a metodologia dessa mentoria, e beleza, ela vai ter um mentor, vão ter pessoas para guiar, mas desde o princípio, ela sabe que ela não está comprando a mentoria do Roberto, nem a mentoria do Jay. Ela está comprando o método X, o mecanismo X, e lá ela vai ter uma entrega superior. Então... Legal, você descola a figura do especialista do produto. Exato. Foi assim, inclusive, que a gente conseguiu vender uma empresa aqui no digital, porque você para e pensa, caramba, como é que você vende uma empresa onde 80% é a figura do especialista? É só não ter a figura do especialista, é só você fazer algo que não dependa dele e que possa ser escalável. E aí também tem outro ponto, né? Quando você tira o mentor e coloca um método, não importa se tem uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas ou 1000 pessoas. As pessoas estão aplicando o método. E quando uma pessoa entra, a experiência tem que ficar melhor e não pior, que é o oposto do que acontece na mentoria tradicional. Quanto mais pessoas entram, mais distante elas ficam dos mentores, a mentoria não é escalável, ela vai decaindo, na verdade, quanto mais pessoas entram. Agora, com o método é diferente. Quanto mais pessoas aplicam o método, mais ele se torna mais robusto, mais aprendizado vai sendo gerado. Por exemplo, nosso programa de copy. A gente tem uma metodologia de prospecção e fechamento. Quando eu fiz essa metodologia para mim e para o Wagner, era uma coisa. Agora a gente foi otimizando ela ao longo que mais de 100 pessoas passaram por ela. E a gente foi descobrindo coisas que, cara, nem se eu passasse 100 anos, eu descobriria sozinho, porque eu não teria tentativas suficientes. Mas com outras pessoas aplicando... feedback aí do Exato. Foi criando um efeito de... sei lá, uma rede mesmo de pessoas tentando, se ajudando. Então, tem que ser escalável. Qualquer oferta que você vai vender, não importa se é infoproduto, tem que ser escalável. E você pode reforça muito o conceito de comunidade, né, cara? Com certeza. Aí sim o cara abraça a comunidade e quer participar, se sente útil, enfim. Exato. E aí você pode pensar, Vitor, mas eu vendo serviço. E aí, como é que se torna escalável? Cara, querendo ou não, o modelo de agência vem para isso, né? Vem para escalar um serviço. Mas você pode também transformar numa consultoria, pegar o teu serviço e transformar numa consultoria que se torna um pouco mais escalável. Ou até transformar num software, né? O SaaS nada mais é do que um serviço como software. Então, na prática, assim, o E é um dos mais importantes se você pensa em passar ali do primeiro milhão. Porque no digital a gente tem muito esse foco ali do 6 em 7 ou dos 7 dígitos ao ano. Mas, cara, quando você olha para o mercado tradicional, um negócio de 5 milhões ainda é pequenininho, assim, comparado a outras coisas no Brasil. Então, se você pensa em escala, você tem que colocar esses elementos na tua oferta também. E aí, cara, vem o primeiro M de Premium, que é de método, como eu falei, né? A tua mentoria ou a tua oferta, para ela se tornar Premium, ela tem que ser metódica, tem que ter um método ali por trás. E isso vai tanto na própria entrega, você tem que ter um método para entregar o serviço, ou a consultoria, ou a mentoria, como também você tem que ter, enfim, processos, estrutura, e todo um passo a passo para a tua empresa funcionar também. Porque muita gente acha que, tipo assim, vou criar um produtinho aqui, mas, cara, às vezes você cria um produto, você tem que dedicar uma energia inteira, uma equipe inteira para entregar aquilo ali. Ou você cria uma estratégia de vendas, você tem que dedicar uma equipe inteira para aquilo ali. Você faz meteórico grande,
você tem que contratar 50 freelancers para ficar ali no WhatsApp. Então, você tem que ter o passo a passo assim, para fazer. Sem contar que, como eu falei, o que faz a mentoria escalar é o método. Ou o que faz a oferta premium escalar realmente é ter uma metodologia ali por trás. E o mais legal desse passo, Roberto e Jay, é que quando você tem um método, você consegue desmembrar a tua oferta de várias formas. Por exemplo, se você pega um livro, todo mundo conhece, O Segredos da Mente Milionária. Aquele livro tem a metodologia do T. Harv Eker, que é a mesma coisa que ele aplica no evento ao vivo. Se você contratar a consultoria dele com o time dele, é a mesma coisa que está no livro. Se você for para uma imersão dele, mais privada com ele, é a mesma coisa que está no livro. Se você contratar ele individualmente para ele te treinar, é a mesma coisa. Então, depois que você cria a sua oferta premium principal, se ela tem um método, fica muito fácil você desmembrar em várias outras coisas. Você pode fazer livro, você pode fazer evento virtual, imersão presencial. Então, vira o coração da coisa. Que legal você falar isso, porque eu percebi que os americanos têm muito disso, né? O Robert McKee tem um livro Storynomic. Acho que todo mundo já viu esse livro. Aí eu comprei um curso do Robert McKee. É a mesma coisa. Todo em inglês. É o curso História. Não tem nada de errado, pô. Tá lá, o nome do curso é Storynomics. Eu falei, rapaz, eu gostei do livro, eu vou gostar do curso. Aí eu fui assistindo o curso e falei assim, rapaz, é a mesma, logicamente, que tem mais profundidade, ele te dá mais exemplo, ele passa mais tempo em certos assuntos, lógico, tem mais tempo, né, do que no livro ali. E aí, eu tava pensando com meu irmão falou assim, e aí, você tá querendo ainda ir pra Hollywood, fazer aquele curso e tal? Eu falei, cara, não tô mais. Aí, por quê? Eu falei, porque eu acho que vai ser a mesma coisa do livro e do curso que eu comprei. Não que esteja errado, mas eu acho que eu vou fazer uma viagem para Hollywood, que eu vou fazer um negócio que eu não tô mais a fim de fazer. Porque eu já vi que eu tinha que ver dele, assim. Eu acho que comprar outro livro seria mais proveitoso do que ir para Hollywood ver o curso, sabe? Até porque o meu inglês não é esse inglês todo maravilhoso, então eu teria que ficar muito tempo pesquisando coisa. Quando você tem um método, de fato, fica mais fácil, né? Você tem o louco é, a gente não adquire conhecimento de maneira organizada. A gente adquire conhecimento de maneira totalmente caótica. Você pega uma coisa que está no filme, uma coisa que está no livro, outra coisa que está no outro livro, uma coisa que o professor falou da quinta série, e aí você vai, no segundo ano, você pega outra coisa, e você vai construindo o conhecimento dessa forma. E aí, transformar isso no método, normalmente é um pouco mais difícil do que o normal. Você tem um método para a construção do método? Sim. Parece... É o que a gente implementa na nossa consultoria para mentores. Esse é um dos maiores desafios, principalmente o pessoal da terapia holística, pessoal mais, tipo, psicologia. Cara, é um desafio fazer isso com eles, porque eles sabem tanto, EFT, TFT, terapia holística, macumba, enfim, sabem tanta coisa que é difícil empacotar na metodologia. Sistematizando. Só que, assim, é um dos grandes pontos da nossa oferta. Ó, a gente vai te ajudar a fazer um download do teu cérebro e fazer a tua metodologia, a tua propriedade intelectual. E é interessante porque aqui no Brasil a gente está vendo um movimento deles começarem a perceber a importância disso. Porque no Brasil, o que é que foi o digital até poucos anos atrás? Era 100% o especialista ali e o conteúdo do especialista e o infoproduto do especialista e a mentoria do fulano de tal. E não bons produtos sendo criados, né? Boas metodologias. Então, sim, a gente teve que desenvolver o metamétodo, né? O método de construção. O metamétodo, gostei desse nome. Exato. Nome. E por favor, continuar, desculpa. Não, eu ia perguntar como é que você chegou nisso, acho que você ia explicar isso. Como é que você chegou nesse metamétodo? A gente foi aprendendo com mentores, né? Eu tive alguns mentores lá fora, alguns aqui no Brasil, mas principalmente vendo, assim, pensando de forma lógica, o que fazia grandes empresas de mentoria funcionar. Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, cara, tem mentorias que tem 10 mil pessoas. Você pensa, caramba, 10 mil pessoas, como é que esses caras conseguem gerar resultado? O primeiro pensamento que veio à minha cabeça, né, cara, como é que um mentor consegue dar atenção a 10 mil pessoas? Eu entendi, não é o mentor que está aqui, tem uma metodologia e tem mentores, na verdade, eles treinam mentores do método. Exato. Então aí a gente foi entendendo, então quer dizer que tem um passo a passo gravado, tem modelos, são 7 M's que a gente usa na metodologia, né? Primeiro tem o perfil de mentorado, ou mentorado ideal. Depois a gente tem a meta, ou seja, a metodologia tem que ter uma meta específica, porque senão ela não vai funcionar, né? Vai servir para qualquer coisa, então não serve para nada. Depois ela tem que ter modelos que ajudem na implementação do método.
ela tem que ter métricas ou uma metrificação que faça o negócio funcionar, tem que ter um mastermind ou um grupo de pessoas que estão aplicando o método, tem que ter também monitores/mentores que vão ajudar na implementação, e o último M é a mentoria em si, né? Você tem que ter ali, eventualmente, você tem que ter um momento ao vivo, um momento onde existe a troca entre mentor ou monitor e mentorado. Então, a gente acabou criando isso, é o que muitos especialistas compram, seja em formato de serviço, para a gente fazer do início ao fim, ou de assessoria, consultoria, onde a gente ensina eles a fazerem ali. Porque, por mais que seja simples, né, a ideia, cara, tem muito detalhezinho assim que só quem já fez uma mentoria na prática sabe da importância, né? Mas voltando para o que a gente está falando. Pode falar. Ainda temos o I, o U e o U. Exatamente. O I, cara, do Premium, eu apelidei de irresistível, ou melhor, irrecusável. Porque é o seguinte, aqui no Brasil a gente está muito acostumado a escutar a ideia de oferta irresistível, né? Ah, oferta irresistível, coloca um montão de bônus, um montão de coisa ali. Só que, tipo, primeiro, que isso não é muito óbvio o que é que você tem que fazer para tornar algo irresistível, né? Você colocar desconto, você colocar preço, você colocar condição de pagamento ou bônus. E segundo, que, assim, eu não quero que a minha oferta seja irresistível, eu quero que as pessoas não consigam recusar. Então, a gente colocou irrecusável justamente para você pensar em tudo que faria a sua oferta ser difícil de alguém dizer não. Por exemplo, uma garantia que reverte o risco. Aqui no Brasil, a gente tem uma garantia por lei ali de 7 dias, né? Meio que, cara, todo mundo sabe que tem uma garantia de 7 dias. Você não está fazendo favor nenhum ou benefício nenhum colocando isso na tua página. Mas quando você tem uma garantia de satisfação total, ou quando você tem uma garantia de reembolso, ou quem sabe de dinheiro dobrado, que é o que a gente oferece para os nossos clientes de cópia, é, cara, se tu não faturar o dobro, a gente devolve o dobro para você, o que é muito, muito irresistível, né? Tipo, a pessoa que recusa tem que ser burro para recusar, ela de fato se torna irrecusável e não irresistível. Então a gente colocou esse I ali para fazer o cliente ou o copywriter pensar, cara, o que é que eu posso fazer aqui para tornar essa oferta bem difícil de ser recusada? Por exemplo, eu vendi uma imersão presencial uma vez aqui em Florianópolis, há exatamente 1 ano e meio atrás, onde a garantia dela era a gente devolver não só o dinheiro da imersão, como passagem e hotel. Cara, se tu não gostar, além de devolver o teu dinheiro, eu vou devolver a passagem e hotel. Eu não tenho como pagar a tua hora, infelizmente, mas eu posso pagar essa sua despesa. Então, cara, para a maioria das pessoas que queriam ir, estavam ali, poxa, gasto com passagem, gasto com hotel, foi o que ajudou elas a tomarem a decisão. Então, agora, é um risco em tanto que você assume com isso, né, cara? É uma gestão de recursos que você precisa fazer, porque quanto tempo você dá para a pessoa manifestar a insatisfação? Depende de cada caso, mas pensa o seguinte, ó, vamos supor que, usando uma garantia irrecusável, você vende 20% mais, que é o natural a acontecer. Se você tiver 10% de reembolso, ainda assim compensou. Você vendeu mais. Deu lucro. Deu lucro. Então, eu acho que é muito doido porque tem uma gestão mais emocional do processo, porque você fazer uma oferta dessa, você tem que estar muito seguro da entrega do seu produto. Eu acho que a gestão emocional, desculpa se estiver enganado, mas me parece muito maior do que a gestão financeira, não? Sim, você chegar no expert e falar assim, não, vamos fazer essa proposta. Você não, mas o expert, sabe? Tipo, convencer o expert a fazer umas coisas é meio doido, cara. Então, toda garantia tem 3 pontos importantes. Primeiro é o resultado a ser alcançado. Segundo é o condicional, tipo, qual é a condição específica que tem que acontecer. E terceiro é a garantia em si. Então, na prática, seria mais ou menos o quê? Se você não gostar dentro desse cenário, eu te devolvo todo o dinheiro. Por exemplo, uma garantia de satisfação que a gente usou por muito tempo em alguns dos nossos programas, que eram, a maioria das vezes, workshops ao vivo, né? Se você vier para o workshop, além da garantia de 7 dias, e não aprender nada novo, nós devolvemos 100% do seu investimento. Só precisa nos mostrar que você não aprendeu nada novo. Então, esse cenário, por si só, já controla muita coisa, porque tinha muita coisa nossa que era original. Você dificulta um pouco a prova, né? Mas... Não é dificultar, é criar o contexto, porque em alguns casos mais detalhados, o cliente também precisa entender o que ele tem que fazer para acreditar que aquela garantia é verdadeira. Por exemplo, o P3, nosso programa de copy.
Lá, a gente garante 10.090 dias para copywriters. De fato, a gente garante 5 dígitos em 3 meses. Como é que a gente faz isso? Ele tem que seguir o nosso ciclo de prospecção. Ele tem que fazer 10 ciclos de prospecção semanais. E ainda sobra 3 semanas, eu acho, para ele respirar, enfim, pausar, se quiser. Então, quando ele está fechando a mentoria com a gente fala para ele, olha, você não vai sentar na cadeira e vai receber 10 mil reais no Pix amanhã, e nem no 90º dia. O que você vai fazer? Você vai implementar o método. A única condição é implemente o método da forma sequencial, faça 10 ciclos de prospecção. É inevitável o cara fazer isso e não faturar 10 mil. Tem muitos caras do P3 que fazem um ciclo e fazem mais que 10 mil. Então a gente entendeu, cara, essa pessoa fez 10 vezes, é impossível ela não fazer isso. Então você cria a condição, tanto para se proteger, em primeiro lugar, como também para que o cliente entenda o trabalho que ele tem que fazer, porque senão ela fica incrível, a garantia, ela fica inacreditável. Então você tem que ter os 3 elementos. Primeiro, o resultado a ser prometido, a condição que o cliente tem que executar e, por último, o que ele recebe se a garantia falhar. Ou melhor, se a garantia precisar ser exercida. Ele recebe reembolso? Ele recebe reembolso, mais dinheiro, mais alguma coisa. Quando você monta essas três caixinhas, eu acho que o emocional sai da linha. É 100% racional a decisão. Não, isso do cliente, mas eu perguntei mais do expert, né? Quando você chega no expert fazer... Mesma coisa. Vamos fazer... Mesma coisa? O cara fica tranquilo? Cara, por incrível que pareça, hoje tem muitas especialistas que já perceberam que podem trabalhar com isso, né? Porque muitos grandes players estão usando garantias agressivas também, né? Sim. Então ficou mais fácil ultimamente. Sim, é verdade isso. Peraí, agora faltou o último M. Faltou o... Não, eu imprimi o U e o M. Falta o U e o M, verdade. Eu com burro Cara, aqui, eu tava só o M. O U é legal. É bem simples também, mas é o único, o de único. O de único no quesito, tipo, você tem que fazer uma oferta que seja incomparável. Se você está vendendo uma imersão presencial, por exemplo, e o cliente é sei lá, um perfil de cliente ideal ali, empresário, uma imersão de negócios. Ele olha para a tua imersão, nossa, isso aí é igual à imersão do fulaninho, isso aí é igual à imersão da Josefina aqui. Cara, ele vai decidir a que for mais barato ou a que ele confiar mais. Agora, quando você cria algo que é incomparável ou único, a pessoa não consegue fazer uma comparação tipo maçãs, laranjas. Ela não consegue comparar, então ela não consegue precificar direito. Ela não consegue, enfim, colocar uma estimativa ou uma justificativa. Por exemplo, P3 hoje. P3 é o único programa do Brasil que tem 3 copywriters sêniors, que cada um vendeu múltiplos 8 dígitos, revisando a tua copy. É o único. Victor, mas fulano de tal tem um programa que revisa copy? Tem, mas lá ele coloca os monitores dele, a equipe dele para revisar, e não 3 mentores te acompanhando por um ano inteiro. Então, isso é um elemento de unicidade, por exemplo. Outro exemplo, eu trabalhei com uma mentora especialista em regularização de imóveis. Ela tinha um caso bem específico, que ela tinha sido tabeliã dentro de cartório por mais de 20 anos. E, cara, assim, o conhecimento que ela tinha sobre regularização de imóveis, afinal, ela era que fazia esse processo, que é muito difícil, muito complicado aqui no Brasil, era gigantesco. Então, a gente explorava muito isso. Tipo assim, é a única mentora do Brasil que é tabeliã. Explorava muito isso. Hoje em dia tem outra, tá? Só que eu nem trabalho mais com ela, não por conta disso, mas por conta de outros fatores. Mas, na época, a gente explorava muito essa ideia da proposta única dela. Porque, querendo ou não, é isso que é a proposta única. É você extrapolar um elemento que só você tem e faz com que você seja incomparável com outra pessoa. Proposta única de valor, é o que atrai, de fato. Exato. Pode ser uma proposta de valor, pode ser uma proposta única de venda, de segurança, de experiência, de status, pode ser de qualquer coisa. Qualquer coisa que você conseguir extrapolar, que só você oferece, se torna incomparável à oferta. E aí, por último, mais ou menos importante, a gente chega no M. No último M, que é minimalista. Por mais que a gente tenha falado bastante aí, quase 1 hora falando disso, ainda assim, uma oferta premium, ela é minimalista. Ela tem que ser simples. A pessoa tem que ver, ela não pode pensar, caramba, o tanto de coisa, o tanto de trabalho que eu vou ter que ter para fazer isso aqui, ou o tanto de coisa que esse cara está me entregando só para inflar o preço. Não. Quando você faz uma oferta premium, ela naturalmente tem poucos entregáveis, pouca coisa. Porque quando você para pensar, tudo que
tudo que é mais luxuoso, um pouco mais caro, ele tem um certo elemento de simplicidade também. Aquele clássico menos é mais. Então, pensando tanto no cliente, na percepção que ele vai ter, como também tudo que a gente falou, né? Tornar a entrega mais simples, tornar mais escalável, mais perpétua, etc. Ainda assim, a entrega tem que ser minimalista para ela parecer ou ser premium. Isso é a nossa opinião, obviamente, né? Então é isso, cara. Eu diria que é o resumão do resumão aí que a gente faz da oferta premium. Genial, genial e, puta, um negócio super eficaz, né, cara? Faz o que você quer que o lead faça, no final é comprar o teu produto. Exato. Victor, nós estamos chegando aqui a 1h15 de bate-papo, você vê que é uma coisa boa. Né? Boa. O DS Cop mandou o nome dele aqui nos comentários, é o Brandon. Acho que é seu aluno, Brandon. O pessoal acabou de entrar lá no P3. Ah, tá, legal. E já fechou cliente, pelo menos. Já fechou cliente. Fechou cliente Victor, aqui, já avisando aí que... Chegamos mesmo, estamos chegando ao final aí da nossa transmissão e, puta, cara, essa foi praticamente uma aula, né, sobre a oferta premium. Chegamos praticamente nos livros, meu caro. Ao invés de pedirmos para os nossos convidados mandar aquela mensagem final, aquela mensagem esperançosa, motivacional, a gente quer saber quais os livros que Victor Maia leu. E aí meu amigo Jay Santos vai te fazer as perguntas, meio estilo... Puta, como é que chamava aquela apresentadora fazer um ping-pong no programa? Meio estilo Marília Gabriela. Marília Gabriela. Faz a pergunta. Aí você me zoou. Vamos aqui num bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido, né? Não, mas, pô, que é isso, cara? Eu não sou atriz, não, aí, compositor e cantor, eu já sou. Tá, tô quase ali na Marília Gabriela, vai. Um dia eu chego lá, só posso me deixar. Cara, a ideia de livro, como a gente trabalha com copy, a gente sabe que parte do nosso trabalho é leitura, né? Eu trato a leitura como parte do trabalho. Né? Acho que o bom copyright sabe que a leitura é parte do trabalho dele e não só sei lá, algo ali para relaxar ou qualquer coisa que seja. É um momento de tudo ali da parte do trabalho. E aí eu quero saber, e para certos momentos de sua vida, se você tem livros para isso. Qual livro você lê quando tá triste? Ou você indicaria para alguém que tá assim, pô, Vitor, eu tô triste, me indica um livro. Sabe? O cara não quer ouvir papo, ele quer um livro. Qual livro você indicaria? Esse seu mentorado que te pediu um livro para quando tá triste. O livro que eu mais li, nessa época bem caótica que eu falei para vocês, foi o Meditações, do Marco Aurélio. E é bem clichê, todo mundo indica esse livro, mas, cara, é um livro muito bom. São reflexões dele ali, momentos super difíceis, né, que ele passou. É um livro que, como é que eu posso dizer? A prova do tempo, cara. Daqui a 1000 anos vai continuar sendo relevante, daqui a 10 mil anos vai continuar sendo relevante. Estoicismo. Pois é. E, cara, foi assim, foi o que me segurou. Perceber que existia uma filosofia de pensamento que poderia me ajudar num momento complicado, assim como uma pessoa que tinha passado por coisas super complicadas também. Então, com certeza, é uma indicação boa. E é um livro, assim, para você, cara, ler, reler várias vezes, várias fases da vida, digamos assim. E é um livro bom, gostoso de ler, porque ele não é um livro enorme, né? Ele é um livro razoavelmente pequeno, né? É bem pequenininho. É bem pequenininho, é gostoso de ler. Excelente livro. Mas qual livro fora do marketing mais te ensinou sobre o assunto? Cara, fora do marketing, eu diria que é um livro de biologia evolutiva. É o Selfish Gene. No português é o Gene Egoísta, do Richard Dawkins. E aquele verdinho ali, pô. Deixa eu ver se tu tem aí. Ali, pô. O verdinho ali, ó. Exatamente. Boa, cara. Então, você sabe que assim, no livro ele sugere que os genes são os verdadeiros agentes da seleção natural, né? Buscando, enfim, sobrevivência, replicação, etc. E nesse livro, cara, além dessa ideia central, tem muitas coisas que ele pode te ensinar sobre marketing. Por exemplo, uma coisa que a gente prega muito dentro do P3, dentro de tudo que a gente faz também para clientes na Copy, é que existe uma hierarquia que faz as pessoas tomarem decisões. Primeiro, a gente toma decisões por motivos biológicos. É daí que vem aquela clássica, que eu não gosto muito, tá, por conta de alguns motivos, mas aquela clássica pirâmide lá do Maslow, né? Primeiro você tem aquelas necessidades biológicas e vai evoluindo para outras coisas. Depois da biologia, você tem a sociologia,
e só depois é que você chega em fatores psicológicos que fazem alguém decidir, os gatilhos, e, enfim, coisas do tipo. Então, quando você está querendo escrever uma copy com o máximo de conversão, você tem que entender essa hierarquia. Primeiro, a pessoa vai tomar decisões por fatores biológicos. Você consegue criar necessidades reais ali nela, seja vendendo saúde ou não, ela vai tomar uma decisão de forma mais fácil. Depois você vai pensar na sociologia, que inclusive é diferente para cada região do país, para cada, enfim, país ou nação também. E só por último é que a gente chega no que a gente estuda ali em livros de copy, etc., que é a psicologia. Então, às vezes você pega, por exemplo, grandes players que não tem uma copy muito boa, que não tem um negócio ultra sofisticado em termos de um copywriter sênior escreveu, mas é uma pessoa que vai direto ali em fatores biológicos e sociológicos e vende muito bem. E esse livro explica por que é que isso acontece. E além disso, cara, outra coisa que me marcou muito é a grande diferença entre homens e mulheres, né? A busca por segurança ali das mulheres e a busca por status pelos homens. Você consegue extrapolar muita coisa do marketing em cima disso, né? Você consegue identificar padrões ali que grandes players que vocês com certeza conhecem usam para poder atrair um público. Homens e mulheres. Exato. E é muito, muito legal, cara. Eu acho que foi um dos maiores aprendizados, assim, fora do marketing, porque não tem nenhum motivo ali que o livro é feito para marketing, mas que com certeza te traz muitas ideias. Fato. Boa ideia de livro. E sim, você já teve num momento bem difícil aí. E você teve algum livro, você provavelmente, Meditações, talvez tenha sido esse livro, mas tem algum livro para ler quando você está desistindo? Assim, pensando em desistir, assim, esse cara falando, cara, tô querendo desistir, qual livro eu leio? Cara, além do Meditações, qualquer biografia de um grande líder ou grande empreendedor da nossa história, com certeza vai te ajudar a não desistir. Porque, gênero, número e grau, cara. Sinceramente, cara, exato. Hoje em dia, cara, tudo é muito fácil. Tipo assim, é muito fácil fazer qualquer coisa hoje em dia. Seja negócio, seja ter uma vida ok, seja ter uma expectativa de vida acima de 80 anos. Quando você para pegar, cara, os anos, sei lá, 1800, 1900, pessoas que estavam, enfim, prestes a mudar a história, sei lá, Winston Churchill, Rockefeller, qualquer outro cara desses, e você olha a biografia desses caras, você vai ver o quanto que era difícil fazer o que eles fizeram e ainda assim eles foram lá e fizeram. Mesmo com, enfim, tragédia, mesmo com muita coisa ruim acontecendo, esses caras foram lá e fizeram isso. E eu não sou de pregar que você precisa comparar outras pessoas, não é isso. Mas você começa a entender, caramba, o quão pequeno é a minha situação comparado a isso aqui. Ou olha só o tanto de soluções que esse cara pensou no mesmo momento complicado como esse. Então, qualquer biografia, não vou citar uma específica, mas qualquer biografia de um grande líder ou um grande empreendedor com certeza vai te ajudar. Mas se eu fosse recomendar um livro que me ajudou muito também, é esse aqui, eu nunca vejo muita gente recomendar, que é o Psycho Cybernetics. É um livro, cara, que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre autoimagem, em primeiro lugar, e também ver que fazer as pazes com o passado. Se você passou por um momento muito complicado, ou se você viveu a vida de uma forma muito complicada, você vai aprender, de certa forma, a tanto ressignificar isso, como também traçar um objetivo diferente para a tua vida e deixar teu subconsciente ou tua mente lá atrás trabalhar para fazer isso acontecer. E é muito legal, cara, porque se você teve o mínimo assim de atração por lei da atração, coisas do tipo, esse livro vai te explicar de uma forma 100% racional e lógica. Não tem nada New Age ou espiritual, não. É uma forma muito lógica de explicar porque as coisas acontecem. Tá bem legal. Bom, boa dica de livro. Esse aí eu nunca ouvi falar mesmo, né? Nunca ouvi falar desse livro. Você tem um livro que você lê todo ano? Todo ano eu leio esse daqui? Um livro de cabeceira mesmo? Cara, não é um livro. É um documento que eu leio mais de uma vez no ano. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem um cara chamado David Kekes, que basicamente, ali em 1997, 98, ele estava na academia, sofreu uma lesão, levantando peso e tudo mais, ficou paralisado do pescoço para baixo. E esse cara era, tipo, empreendedor, tinha uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos, o cara era foda em termos de negócio. E, cara, ele passou os anos seguintes tentando encontrar uma forma de tanto reverter o que ele estava passando, como também financiou diversos estudos sobre paralisias, lesões e muita coisa. E ele, cara, ajudou 1 milhão de pessoas com essas pesquisas, mas não teve muito sucesso para si mesmo, né? Foi uma lesão bem grave que ele sofreu
na academia. Então, depois que ele entendeu que não poderia mais reverter o caso dele, ele passou ali diversos anos compilando princípios e treinando pessoas em cima de 100 princípios que ele acredita que todo mundo tem que viver. E, cara, é uma coisa que você vai pegar e ler, e vai ser difícil você conseguir discordar com uma coisa. E se você nunca leu esse documento, que é o Kekish Credo, se você pesquisar, você vai encontrar vários PDFs com isso. Cara, vai mudar radicalmente assim a maneira que sua cabeça opera. Você vai ver as coisas de um jeito diferente. É quase que impossível você desver depois que você vê isso pela primeira vez. E como eu falei, é difícil você discordar de alguma coisa. Tem algumas coisas lá que você vê, caramba, eu não quero concordar com isso aqui, mas é verdade o que esse cara está falando. E Caramba. eu sempre leio, cara, isso várias vezes, assim, durante o ano. Eu fiz até uma cópia de uma parte dele, eu deixo aqui perto da minha mesa. E é muito legal, cara. O primeiro cara que eu vi falando sobre isso foi o Joe Polish, antigo aí do digital, quem lembra deve conhecer. Ele compartilhou esse PDF, né, com outras pessoas, acabou chegando até mim. Cara, muito, 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 muito legal. Vale a pena você ler. No primeiro mês, eu recomendo que você lê todo dia. Pelo menos 10 ali, você lê 10 princípios desses 100 todo dia, que isso vai mudar radicalmente a forma que você pensa. Possivelmente, esse documento é biográfico, né? Porque pela história do cara e o que motivou ele a escrever. Cara, pior que não. Pior que, tipo assim, não tem nada sobre, por exemplo, essa lesão que ele sofreu. São princípios mesmo de vida e negócio que vão te ajudar a tomar decisões, pensar de forma mais estratégica. É muito interessante, cara. Vale a pena ler. Tá anotado. Anotadíssimo. Fiquei interessado nesse negócio aí, velho. Tá, essa aqui é a nossa última pergunta de livro, tá? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. Um livro para ler por toda a vida. E eu acho que não é para ler a vida inteira, é por ler por toda a vida. Véi, você nunca vai parar de ler esse livro, porque esse livro é para você ficar lendo, relendo, e não é o livro do Tolkien, tá? Eu sou fã. Cara, eu vou frustrar um pouco vocês, que eu não vou responder um livro específico, mas é uma coisa que eu faço aqui desde 2020, eu acho, que é criar meio que um livro da sua própria vida. E tem duas partes principais desse livro da sua própria vida, ou life book, o nome que você quiser chamar. É você, primeiro, recordar os capítulos que já aconteceram, você escrever, de fato, ali o que já aconteceu na sua vida de relevante, que você não quer esquecer, seja um momento difícil, um momento fácil, um momento de alegria, um momento de tristeza, enfim, qualquer coisa que já aconteceu na sua vida, é legal você lembrar de onde você veio, e também os próximos capítulos que você quer viver. Desde 2020, eu faço todo ano, cara. Tudo que eu quero viver nesse ano específico, qual é o salto que eu quero dar, o que eu quero conquistar, e várias dessas coisas que eu fui escrevendo aí ao longo do tempo se tornaram realidade. Cara, primeira delas, mudei para Florianópolis, abri um negócio de verdade, vendi esse negócio de verdade. Isso eu tinha colocado dentro de uma dessas páginas desse livro. E diversas outras coisas que foram acontecendo aqui na nossa vida. A casa que eu moro hoje, aqui perto da praia, cara, tudo isso estava lá nesse livro. E é uma forma é uma forma de você entender de onde você veio, né, para não esquecer raízes, etc., e entender onde é que você quer chegar. E como eu falei aqui mais cedo, cara, por muito tempo eu me comparava muito a outras pessoas. Eu via, sei lá, alguém começou comigo lá no dropship, e o cara hoje, sei lá, multimilionário, o cara andava comigo, e eu ficava, caramba, eu fiquei para trás, quebrei. É normal você ficar se comparando, seja com um grande influenciador ou com pessoas que estavam contigo. E aí eu entendi, cara, que não importa quem seja, se eu ficar me comparando, eu vou entrar num labirinto aí. Você sempre vai ser um perdedor, cara. Você sempre vai ter alguém melhor. Então eu entendi que a melhor comparação que eu poderia ter é com quem eu era lá atrás e com quem eu quero me tornar. Porque isso sim... Cara, talvez o melhor livro, sem demérito dos outros, é o melhor livro que você indicou, cara, o livro da própria vida. Só contar um negocinho legal aqui, eu não sei se a galera faz isso, mas eu aprendi a fazer na adolescência. Eu escrevo uma carta para mim antes do ano começar. E eu só abro a carta no fim do ano, no fim do próximo ano, antes de escrever a próxima. Então, agora, da dezembro, eu começo a escrever minha carta para o Jair de 2024. E aí eu começo com: oi, Jair de 2024, como é que você tá? Sabe uma coisa legal? Acontecido isso, que eu tô pensando nisso, fazer aquilo e tal. E aí eu me agradeço sobre algumas coisas também. Eu acho isso muito doido, porque eu começo a pensar em
como coisas que eu passei, isso que você falou, eu penso em coisas que eu passei, que a gente superou e tal no ano, coisas que eu planejei e não deram certo, e começo a planejar as coisas para o próximo ano de um jeito diferente, né? Conversando comigo mesmo, abrindo um diálogo pessoal, que eu acho muito importante. Muito foda essa ideia. Boa, Pode cara. falar, desculpa. Eu já fiz isso também, mandando um e-mail agendado para mim, né? Isso é uma coisa legal que vocês podem fazer. Tipo, cara, a mesma coisa que você falou, só que escrito no e-mail você programa um envio para daqui a um ano, por exemplo. Bem legal. Boa. Massa, boa. Boa ideia. Eu também não fico me delongando muito na carta, não, porque senão sei lá, eu escrevo no máximo 2 páginas, porque senão eu vou ficar falando muita lorota, eu gosto de conversar. Eu sou o cara que gosta de conversar. Victor, chegamos ao final, meu caro. Eu quero, primeiro, antes de tudo, dizer que foi uma conversa extraordinária, excepcional, e eu particularmente, tive muito mais aprendizados do que simplesmente um bate-papo. Eu tive insights fabulosos aqui, graças a essa conversa. Agradecer imensamente sua boa vontade, cara, sua disposição de estar conosco aqui durante, 1h30, cara. Acho que é o maior podcast que a gente já fez. Não fizemos muito, verdade. Mas chegamos no mais longo. Então, mais uma vez... dia a gente chega no Vilela. 8 horas de podcast. Meu muito obrigado a você pela participação. Eu quero deixar uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo. Cara, aproveitem. É um vídeo extraordinário, toda essa conversa com o Victor que tivemos. E deixa o like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a distribuir. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas. Esse é o de praxe, eu tenho que fazer isso. Tem que ter que fazer isso. E deixa as suas redes sociais, Victor. As suas redes sociais aí para o pessoal te acompanhar. Boa. E faz o seu pitch de venda, pô. Já apresenta os produtos aí também que estão. Já achei muito massa. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Foi uma honra conversar com você, Jay, com você, Roberto. É legal, cara, porque eu acompanho vocês há um bom tempo ali, né, no grupo, no Facebook. Muito massa ver vocês iniciando isso, dando muito certo também. Então, obrigado pelo convite. Sempre muito bom conversar com pessoas como vocês. E, cara, sobre a gente, quem quiser acompanhar, acho que o melhor canto seria o nosso grupo do Facebook. A gente falou bastante sobre isso hoje. Então, procura por copywriters e estrategistas, ou então copywriting com Victor Maia e Wagner Mafuso, que você vai encontrar o grupo no Facebook. Com certeza você vai aprender bastante lá, porque a gente tem 3 anos já publicando bastante coisa por lá também. E quem quiser, enfim, redes sociais, como eu falei, eu não uso muito Instagram, mas você pode encontrar @Victor Maia ou @mentoriap3. Você vai encontrar nossas 2 redes sociais principais. E vai ser um prazer ter vocês lá também. Quem quiser ajuda em absolutamente qualquer coisa, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente está aqui disponível para isso. O cara ajuda, hein? Já vou ser prova social. O cara ajuda mesmo, velho. E ele ajuda e ele não te faz o pitch de venda no final. É inacreditável esse negócio. Você fala, não, mas me dá seu Pix, eu tenho que te pagar, caraca. Você me ajudou. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Victor. Valeu. Para você que quiser me seguir, a gente está acabando esse podcast, você vai lá no negocinho aqui embaixo, que eu esqueci o nome, tem meu Instagram, @DenovoJai, já deve ser meu 10º Instagram, vou perdendo muito celular, eu perco as contas também, então acontece essas coisas na vida do cara que é desastrado, né? Mas tem meu Facebook também, e de vez em quando eu faço os posts por aí, que é Jai Santos. Tá? Muito obrigado, Vitor, velho. Foi muito bom esse papo. Eu gostei demais. Tive vários insights durante a conversa. Teve hora que eu parei para escrever, porque minha cabeça estava aqui. E aí eu parei para dar uma escrita aqui enquanto o papo estava rolando. Muito bom mesmo. E com certeza quero que a gente amarque outros aí mais para frente, tá? Porque com certeza ter você e seu sócio aqui junto deve ser muito bom para vocês falarem com vocês. Pode chamar o Wagner, hein? Avisa o Wagner. Cara, tem que chamar o Wagner. O Wagner é o que menos aparece, né? Ele parece ser mais tímido assim, mas a gente vai fazer ele vir no podcast. Boa, vai ser muito bom. Bateu o papo. Isso aí, galera. Então, muito obrigado, Victor, mais uma vez. Jay Santos e -4, Roberto de Paiva. Até semana que vem que temos podcast com quem? Temos que avisar do podcast com semana que vem. Paulo Macedo! Boa! Cara, tem o Paulo Macedo semana que vem. Que massa. Quarta-feira, às 7 da noite, temos o podcast semana que vem, tá? Quarta-feira, semana que vem, da dia 21, tá? 7 da noite, temos podcast com o Paulo Macedo. Espero todos vocês por aqui. E ficamos assim. Muito obrigado a presença de todos.
e até quarta-feira que vem. Valeu, galera. Falou. Falou. Transmissão